Vamos então ao estudo da palavra de Deus, falando qual o propósito de Deus em ter criado o homem. Gênesis 2, versículos 5, 8 e 15 fala qual é o propósito da criação do ser humano. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, num período bem remoto, onde ainda não havia homem, para quê? Para lavrar a terra. Esse era o propósito do homem, de Deus em ter criado o homem. E plantou Javé Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus fez um jardim, um horto, uma horta, um pomar, e colocou ali o homem. E o versículo 15. E tomou Javé Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para o lavrar o jardim, e o guardar. Então o homem foi criado com o propósito de ser lavrador, olha só. O trabalho de lavrar a terra. Com o pecado, o homem se distanciou, vem se distanciando. O século 20, 21 é o suprassumo, né? Do homem se rebeliando contra Deus. O homem foi feito para a agricultura e o homem tem rejeitado. Eu me lembro quando eu vim para o mundo, na década de 1969, as estatísticas mostravam que metade da população da Terra morava na cidade e metade no campo. Hoje esse número parece que está entre 90% é urbana e só 10% é rural. O homem está abandonando o propósito divino de cuidar do campo. Isso é consequência também do pecado, né? O homem está desprezando o campo. E por que Deus colocou o homem no campo? Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem está plantando, ele está sendo igual a Deus, semelhante a Deus. Deus não falou que formou o homem à sua imagem e semelhança? Quando o homem está com um saquinho de sementes, ele experimenta a sensação divina de criar. Vou colocar esse caroço de abacate aqui, vai sair um abacateiro. Vou colocar essa sementezinha de alface aqui, vai sair pés de alface. E aí ele tem o poder da criação, indiretamente, através da semente. Quando o homem está limpando o mato, cuidando de uma horta, ele também está sendo semelhante a Deus. Como Deus é luz e afasta trevas, Deus é o bem e afasta o mal. Quando o homem está limpando o mato, está afastando o mato, os espinheiros, as ervas daninhas, e está criando um campo cultivado, ele está sendo semelhante a Deus. Quando o homem colhe os frutos da terra, está arrancando as raízes da mandioca para comer, ele está arrancando as raízes da beterraba, ele está arrancando os frutos do tomateiro, ele está também experimentando a semelhança de ser igual a Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele se satisfez. Ali a palavra descansou significa se satisfez, porque Deus não ficou cansado. Deus não se cansa. Assim também, quando o homem colhe, ele sente a satisfação. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a agricultura na Inglaterra, e o agricultor lá em inglês estava falando, ele falou, se tem uma coisa mais arriscada do mundo, é plantar na Inglaterra. Porque você precisa de dias sem chuva para colher o trigo. E a Inglaterra chove muito. Ele fala, mas quando eu estou plantando, cuidando, eu me sinto tão pequeno aqui no campo. Mas quando é na época da colheita, que vem as máquinas, os tratores para colher, eu me sinto o homem mais importante do mundo. Então, na hora da colheita, há uma satisfação muito grande do homem que está ligado com a natureza, ligado com o propósito pela qual ele foi criado. Ele foi criado para ser do campo, para cuidar do campo. O homem não foi feito para cuidar de máquinas,
para ficar mexendo em computador e celular. O mundo se precipitou para esse lado da tecnologia, mas isso não vai satisfazer o homem. Vamos ver, vamos deixar o tempinho mostrar. O homem foi feito para cuidar do campo. Quando eu nasci em 1969, metade da população do mundo vivia no campo e metade na cidade. Hoje, 46 anos depois, 45 anos, 90% vive na cidade, somente 10% no campo. O homem abandonou o propósito pela qual ele foi criado, ficar num jardim cuidando da terra. Ok? Deu problema. Tá? Quando eu fui parar, ele fez um barulho. Só doido, viu?